Olá, muito boa noite para você que nos acompanha pela TV JCO. Estamos começando mais uma edição do Jornal da Noite, nesta quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. E o clima aqui em Brasília, além de seco, tá tenso e quente, né? Quente, no sentido figurado e literal da palavra. Vamos falar hoje sobre Daniel Silveira, que disse não a Moraes. Vamos falar também sobre o Rodrigo Pacheco defendendo o STF, para surpresa de 0 pessoas, mas a gente vai destrinchar esse assunto aqui. Vamos falar também sobre Bolsonaro fazendo importante alerta. E ele disse que pode rolar um vale-tudo no Brasil. Bem, esses e outros assuntos serão comentados por essas duas feras, hoje muito bem acompanhada. Aliás, estou sempre muito bem acompanhada, né? Mas esses dois aqui, olha, hoje promete, hein, meu povo? Então, aproveita para deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas venham também fazer parte do Jornal da Noite, porque o Jornal da Noite não é feito só por mim e os convidados, é por você também que comenta aí no nosso chat. Então, fique à vontade. Deixa eu dar boa noite para os nossos convidados. Boa noite, Gustavo, tudo bem com você? Boa noite, Andréia. Boa noite, Alfredo. Boa noite, pessoal da produção. Boa noite você que acompanha a gente aqui no chat, acompanha a gente pela sua televisão, acompanha a gente, enfim, dirigindo, escutando no carro. Como a Andréia falou, compartilhe essa transmissão, porque hoje tem muito assunto importante. O país está num momento muito decisivo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Valeu, Gustavo. E Alfredo Bessov, tudo bem com você, meu querido? Seja bem-vindo novamente. Sempre bom receber você aqui. Olha, a recíproca é mais do que verdadeira. Ela é uma constante e eu sempre enfatizo, né, a minha gratidão pelo que o JCO representa em termos de repositório, em termos de referência de uma comunicação conservadora. E a TV JCO acaba também ajudando nesse processo. Então é sempre uma alegria, uma satisfação interagir com você, André, com o Gustavo, agradecer a Alessandra, o pessoal da retaguarda todo e principalmente agradecer aquelas pessoas que abrem espaço em suas vidas para que a gente, humildemente, traga a opinião da gente, porque a gente não traz achismo, mas também não traz solução mágica. O que a gente traz sempre é uma opinião acerca daquilo que a gente vive e vivencia. Muitas vezes não é o que a pessoa quer ouvir, mas é o que a gente está em condições de falar e dizer, né, André e Gustavo, sem risco Sim. de dar um tiro no próprio pé ou então partir para ilações. Muito obrigado a você pelo convite. Show de bola. Então vamos nessa, meus queridos, porque nós temos bastante assunto para comentar. Eu espero que a gente consiga comentar todos aqui. Eu vou começar por uma matéria aqui do Jornal da Cidade Online. Aliás, quero lembrar você que está aí nos assistindo, se ainda não assinou o Jornal da Cidade Online, faça isso. jornaldacidadeonline.com.br, vai lá na área de assinantes e por apenas R$ 9,99 por mês você tem conteúdo exclusivo, tá? Você pode aproveitar se já assinou e fazer mais uma assinatura e dar de presente a alguém, 1, 2, enfim, fique à vontade, tá? Então vamos para a nossa primeira pauta de hoje. Com o indulto, Daniel Silveira se recusa a receber notificação de Alexandre de Moraes. Então, nesta quarta-feira, o deputado Daniel Silveira tomou uma atitude surpreendente ao receber a visita de um oficial de justiça na Câmara dos Deputados. O parlamentar se recusou a receber a notificação da nova ordem do Supremo Tribunal Federal para que se apresente em 24 horas para colocar uma nova tornozeleira eletrônica. O oficial de justiça informou o fato ao STF. O deputado afirmou que não tem mais que usar tornozeleira eletrônica, por receber da pena em decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Na prática, Daniel Silveira peitou o Supremo, mas dessa vez tem consigo a graça, o indulto, né? O indulto individual que recebeu do presidente da República. O ministro Alexandre de Moraes afirma que, mesmo com o perdão dado pelo presidente, as medidas restritivas impostas pelo plenário do Supremo continuam valendo. Uai, Gustavo,
se mesmo com o perdão, as medidas restritivas continuam valendo, então, na prática, ele está dizendo, o perdão não valeu nada, né? Pois é, o perdão não perdoa nada, né? A gente tem que lembrar que essa graça veio sobre um processo, uma condenação, uma série de atitudes de um processo viciado, de um processo que não era para existir, de um processo ilegal. A gente nunca pode deixar de responder isso. Tudo que foi feito com Daniel Silveira foi fora da lei, ainda que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, insista em tocar um processo como se esse fosse um processo legal. O ministro Alexandre de Moraes, ele faz todos os papéis, ele só não é o acusado dentro desse processo. E aí o presidente, quando deu a sua graça presidencial ao ministro Alexandre de Moraes, pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo perguntava, o que eles vão fazer? Como é que eles vão fazer? Eles vão dobrar a aposta? Não vão dobrar a aposta? Passado um pouco mais de 10 dias, 13 dias, 12, 13 dias, 14 dias hoje, eles mostram que eles estão dobrando a aposta por um outro caminho. Primeiro veio essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que uma coisa não tem a ver com a outra, mas como não tem a ver com a outra? Uma frase que qualquer aluno de direito aprende logo do início, quem pode o mais, pode o menos. Se você é anistiado de um crime maior, obviamente que você é anistiado de um crime menor. Se você recebe uma graça sobre um processo, tudo aquilo que está envolvido nesse processo cai por terra. E o Alexandre de Moraes diz que não é bem assim. E é bom lembrar que o presidente tomou essa atitude baseado em decisões do próprio ministro Alexandre de Moraes e do próprio STF. No dia seguinte a essa decisão, todo mundo pegou e começou a mostrar os vídeos em que o próprio ministro Alexandre de Moraes falava que o presidente poderia fazer aquilo. Enfim, eles agora dobram a aposta, partem para cima do Daniel Silveira, botam uma multa, tentam colocar a tornozeleira no Daniel Silveira, e o Daniel Silveira faz corretamente o que deve ser feito. Não, o presidente me liberou disso, o presidente me deu sua graça, a graça presidencial me garante, e eu não vou colocar nada disso. É um aumento de tom, passado alguns dias depois do 1º de maio, que ficou comprovado por A mais B, que o presidente Bolsonaro não tem nenhum adversário à altura nas urnas, o grande adversário dele é o sistema, eles começam a partir para esse caminho. Vários e vários tópicos que nós falaremos hoje apontam justamente para esse caminho, de tentar fazer com que o presidente Bolsonaro reaja, caia numa casca de banana, e enfim eles possam dizer, o presidente Bolsonaro ele é um golpista, o presidente Bolsonaro ele é um ditador, o presidente Bolsonaro age com a força contra a democracia. Não importa que eles estejam passando das 4 linhas da democracia, não importa que eles estejam atravessando os limites legais, o que importa é a narrativa para a esquerda. E assim é a forma que eles estão tentando tirar o segundo mandato do presidente Bolsonaro. E o segundo mandato do presidente Bolsonaro é o segundo mandato do povo. Não é do presidente, é do povo. O presidente Bolsonaro, sempre repito isso, ele representa verdadeiramente a vontade popular. E todos esses atores representam um sistema que nunca deu vez e nunca deu voz à vontade popular. Vamos ver o que virá pela frente. Fato é que estão passando por cima do decreto da graça presidencial, forçando a que nós comecemos a cobrar o presidente Bolsonaro uma atitude, gerar um desgaste para ele e para que o presidente caia numa armadilha. O presidente, obviamente, quando deu a graça presidencial e disse, e ratificou várias vezes, ela vai ser cumprida, ele já se preparava para alguma ação nesse sentido. Então vamos ter calma, vamos continuar apoiando o presidente Bolsonaro e desejando para que ele haja dentro da lei, com a maior sabedoria, sem ser pelo fígado, e volte novamente a trazer todos esses atores para dentro das 4 linhas da Constituição. Perfeito. Alfredo, eu já sabia que as coisas não iam terminar ali, né? No dia feliz, né? As coisas iam continuar fervendo, eles não iam aceitar numa boa, né? Mas esses limites superados a cada dia dá a impressão a mim
que não é mais um jogo para ver quem perde ou ganha. A sensação que eu tenho é que sim, eles querem mesmo criar, eles querem ir mesmo para o embate, eles querem sim criar um clima de animosidade na prática, né, efetivo, maior do que nós estamos vendo, né? Na verdade, eu acho que o grande problema é quando se faz essa discussão no campo jurídico e não é no campo jurídico. Ninguém está jogando no campo jurídico. Ninguém está preocupado com o campo jurídico. Ninguém. Na verdade, o que está em jogo aí é uma questão de entrega de um compromisso. Eles assumiram o compromisso de entregar, de cumprir uma fatura e não vão conseguir. Eu acredito que nos próximos dias deve ser decretado, se não for amanhã, a prisão do Daniel Silveira. Veja bem, nós temos um Supremo Tribunal Federal que tem um ministro só. Nós só temos no nosso STF um ministro. Onde é que estão os outros ministros? Onde é que está o contraponto? Estão todos eles quietinhos, acadelados, silenciados? Por que razão Alexandre de Moraes fala o tempo todo e ninguém faz um contraponto? Eu tenho conversado, tenho tido uma razoável interlocução com o ex-ministro Marco Aurélio Mello. E ele também está abismado com o que está acontecendo lá na corte. Não é mais uma discussão jurídica. Hoje de tarde, eu estive com o doutor Paulo, que é advogado. Nós temos uma coisa, eu e o Daniel Silveira temos uma coisa em comum, contamos com o mesmo advogado. E aí eu conversando com o doutor Paulo, ele falou assim: Alfredo, esquece a parte jurídica. Não é a parte jurídica que está em jogo. Eles querem fazer de conta que nós estamos vivendo uma disputa jurídica, não é. O que tem aí, nesse momento, é um enfrentamento apenas e tão somente político. A questão da ruptura, a questão do desrespeito, a questão da imposição de uma vontade, a questão da imposição de um desejo pessoal. E eu fico muito preocupado porque eu sempre me lembro que são 11 ministros naquela casa, mas só um está assumindo tudo isso. Será que ele fala só em nome dele? Ou ele está falando em nome dos outros, inclusive de André Mendonça e Cássio Nunes? É essa questão que nós temos que começar a falar. Nós temos que começar a pensar, afinal de contas, em nome de quem o digníssimo ministro Alexandre de Moraes está falando? Ele está falando em nome da corte, da instituição, dos compromissos que assumiram, ou em nome de quem? Se nós não tivermos a clareza de fazer essa leitura, nós vamos continuar dizendo: mas ele não está respeitando a Constituição. Esqueça a Constituição. Se tem alguma coisa que eles não estão preocupados, é com a Constituição. O jogo é apenas um enfrentamento político. Qual é o desdobramento disso? Eu, particularmente, vejo como o pior cenário disso tudo, eu vejo a manutenção desse quadro. Assustador isso. Logo eu que sou legalista, logo eu que sou anti-intervencionista e qualquer medida de ruptura. Mas nós chegamos num ponto tal que, se nós pensarmos de uma forma ou de outra que por trás desse cenário o que nós temos é a barbárie de um enfrentamento político, eu temo pelo que possa acontecer nos próximos dias. Temo muito por algumas situações limites que podem acontecer. Infelizmente, volto a dizer, não há dentre os ministros do STF, me parece, ninguém com ânimo ou capacidade de chamar o digníssimo Alexandre de Moraes para um canto e dizer: velho, dá uma segurada aí, dá uma paradinha aí, porque sinais de apaziguamento o Bolsonaro tem emitido de todas as formas. O grande problema é que nesse quadro, eu já vou encerrar, porque eu não gosto de me alongar, dentro desse quadro, nós temos, infelizmente,
a mídia insuflando permanentemente. E por incrível que pareça, Andréia e Gustavo, hoje, quando teve a solenidade lá no Palácio do Planalto, os jornalistas ficaram desapontados porque o Bolsonaro não falou. Então, e eu tenho alguns amigos que trabalham no STF, o temor agora do STF é o que representa o silêncio do Bolsonaro. E eles estão preocupados exatamente com o silêncio do Bolsonaro. Então vamos ver o que isso tudo, o que tudo isso pode acontecer, no que pode redundar. Eu acredito que o Brasil vai sair fortalecido disso aí, e leiam, entendam como bem quiserem. Eu não vou ir além disso. Eu creio que de todo esse processo, o Brasil é que sairá fortalecido. Perfeito. Bem, vale lembrar que não foi só a tornozeleira, não foi só a condição de preso, né? Porque se você coloca uma tornozeleira em alguém, você está dizendo essa pessoa está presa. Então não foi só a condição de preso que o Alexandre de Moraes voltou a colocar no Daniel Silveira, né? Ele também fixou uma multa no valor de R$405 mil e bloqueou novamente todas as contas bancárias do Daniel Silveira. O Gustavo, mais uma vez, né? Se repete o que já aconteceu antes, né? Em outro momento, o ministro havia fixado uma multa de R$100 mil. O Daniel Silveira teve que ir para as redes sociais, né? Fazer vaquinha, acho que foi até o Carlos Jordi, que iniciou. Desta vez a Carla Zambelli, ela iniciou uma nova vaquinha para poder ajudar o deputado. Na outra vez, quando o dinheiro foi pago, simplesmente fecharam a conta, ninguém sabe o que aconteceu com esse dinheiro, para onde esse dinheiro foi parar, esse dinheiro não vai ser descontado nessa nova multa, né? E mais uma vez o deputado se vê, então, nessa condição de receber uma multa aí de R$405 mil e com as suas contas bloqueadas, qualquer coisa, né? Inclusive para a sua subsistência. A quem interessa isso tudo? A quem interessa o caos? A quem interessa uma figura como Daniel Silveira, que tem o apoio popular? A gente viu no dia 1º de maio, que foi carregado pelo povo, que conseguiu repetir cenas dignas do presidente Bolsonaro, por onde passar todo mundo querendo falar, tirar uma foto, encostar, chegar perto. A quem interessa tirar essa pessoa do circuito? O que a gente está vivendo é uma tentativa de parar efetivamente a mudança que o povo escolheu em 2018. A mudança que o povo começou a sentir e perceber que seria o dono dessa mudança quando o presidente Bolsonaro se apresentou como candidato. É isso que a gente está vendo. É uma covardia sem fim. Óbvio que é uma covardia. Estão repetindo tudo aquilo que foi feito antes da graça presidencial. Tirar dinheiro do Daniel Silveira, né? Pegar a conta dele, bloquear a conta dele, tirar 25% das receitas, botar-lhe uma multa. Para que isso tudo? Por que isso tudo? Para forçar o presidente Bolsonaro a reagir. Para fazer com que nós, que apoiamos o presidente, comecemos a cobrar. Presidente, o senhor falou que seria cumprido. E agora? E aí, presidente, o senhor não vai fazer nada? Só que está em jogo muito mais coisa. E eles sabem disso. Eles sabem disso. Existe todo um contexto internacional, existe muita coisa envolvida, a gente vai falar disso aqui. Eles estão querendo que o Bolsonaro dê o primeiro chute, dê o primeiro passo em direção a uma ruptura, apesar de eles já estarem rompendo incessantemente. Será que eles vão prender o Daniel Silveira? O que me deixa satisfeito, o que me deixa contente, o que me deixa feliz é que o povo finalmente compreendeu isso. O 1º de maio significou isso. O povo foi às ruas no 1º de maio, depois de 8 meses do 7 de setembro, com a noção exata de que o presidente precisa de apoio, de que o outro lado está fazendo de tudo para que o presidente cometa algum ato impensado ou um ato de ruptura para que eles possam acusar o presidente de alguma coisa. Vamos ver o que vai acontecer. É óbvio que eles estão ali para evitar que o presidente Bolsonaro chegue ao poder com o segundo mandato. A grande arma do sistema sempre foram as eleições, né? As eleições sempre funcionaram dando uma credibilidade a representantes que não nos representavam. Eles, ao convidarem as Forças Armadas para fazerem parte do processo, e o presidente da República repete isso sempre, as Forças Armadas foram convidadas para fazerem parte do processo.
Elas não foram lá. Elas não foram lá por pura vontade. Elas foram convidadas. Isso melou, isso estragou a tentativa de, mais uma vez, eles ganharem as eleições. Por isso a gente está vendo pesquisa sendo acertada desde cedo. Por isso a gente está vendo uma série de ataques aos militares, uma série de denúncias aos militares e uma pressão muito grande em cima das Forças Armadas. Será que eles vão levar até o fim? Eles vão levar efetivamente para um confronto? O que importa é que o povo inteiro está entendendo. E talvez falte ao povo agora entender a última etapa desse capítulo, que é o que está acontecendo no cenário internacional, a gente vai falar disso. O Daniel Silveira, essa pressão sobre ele vai servir para a gente mostrar a todo o povo que não é somente o Daniel Silveira, não é somente o presidente Bolsonaro, não é somente uma disputa política interna para barrar os dois. Há um interesse gigantesco no Brasil e um interesse que o povo não tem no seu país. Antes de entrar no ar, a gente brincou aqui e eu falei, calma que o Brasil é nosso. A gente está sem a posse. Ou então a gente está disputando a posse, mas o Brasil é nosso. E a gente vai continuar com o Brasil nas nossas mãos, apesar do outro lado. Perfeito. Alfredo, antes de te chamar, eu vou pedir para a produção colocar um trechinho aqui de um vídeo do presidente Jair Bolsonaro, porque eu gostaria que você comentasse essa fala do Bolsonaro. É um vídeo de hoje. Alguém quer ficar no meu lugar um dia só? Não, coisa boa. Nós viemos todos nos solidarizar e dar apoio ao senhor aqui para esse enfrentamento terrível que todo mundo está enxergando. As nossas práticas aí, como diferem muitos anteriores, né? Sim. A pressão vem pressão da gente, pressão da família. Tem enquete especial para os meus 2 filhos hoje, o mais velho e o 02, sobre fake news. Tá? Não, mas não tem problema não. Se jogarem fora da quarta da Constituição, entramos no Vale Tudo no Brasil. Muito bem, É isso mesmo. Vale tudo, vale tudo. bem. É isso aí. Então, esse negócio de prender esposa, irmãos, filhos, é das ditaduras. Não acha o cara em casa, prende a esposa e prende os filhos. Então, se a ideia for essa, se avançarem, entram no campo minado chamado Vale Tudo. E vale tudo por 2 lados. Aí o presidente Jair Bolsonaro, então, falando em Vale Tudo, né? O Alfredo falou que ele não disse nada lá no Palácio do Planalto, e isso assustou algumas pessoas. Alfredo, muita gente se pergunta, mas o presidente está falando se ultrapassarem, mas já ultrapassaram. Hoje eu conversei com um deputado lá na Câmara, que também é um militar, né? E ele fala sobre o quanto o presidente tem segurado, né, a situação. Para quê? Para que o país não entre em um caos ainda maior. Mas o presidente dá pistas aí de que as coisas podem, de fato, ir para o Vale Tudo, e aí para os 2 lados, né? Na verdade, um lado já está dentro do Vale Tudo, né? E aquela velha tese que quando um não quer, 2 não brigam, aparentemente isso não está servindo de consolo. Eu li alguns comentários aqui que eu fico pasmo com algumas pessoas dizendo, mas esse presidente é fraco, esse presidente é omisso. Eu duvido, eu desafio que entre todos, quantos nós estamos aqui acompanhando agora, né? Entre os 6.213 que estão aqui, duvido que alguém aguentasse mais do que 24 horas o nível de pressão que o Bolsonaro está aguentando. As ameaças, a questão de ameaçar a família, tudo que ele está falando nesse recadinho curto e grosso são coisas verdadeiras, não é faz de conta, não é ilação. Há uma suspeita de que até o fim de semana Daniel Silveira deverá estar preso. Nós não estamos mais discutindo processo jurídico, nós não estamos mais discutindo nada, nós estamos discutindo agora um cabo de força. Eu acredito que todo esse período que o presidente passou, e eu quero que as pessoas entendam, eu que sou sempre mais incisivo nas falas, eu estou tentando procurar ser o mais comedido possível, porque eu sei as coisas, eu tenho noção
de algumas coisas que estão andando e que são extremamente delicadas, perigosas. E eu sei, por exemplo, que o governo, que o Bolsonaro hoje tem o respaldo do alto comando das 3 forças. Isso é algo que ele conseguiu reconstruir. E tanto assim que a mídia continua usando o Santos Cruz como fonte de informação. Quem sabe da história do Santos Cruz sabe que ele é um dos piores generais, um general puxado fora de turma, desqualificado, desrespeitado, assim, um cara que tem um despeito em relação ao Bolsonaro, porque ele era um dos que pensava que ia mandar no Bolsonaro. Ele, Rego Bastos e alguns outros generais tinham a convicção de que, uma vez no poder, eles mandariam no Bolsonaro. Afinal de contas, eles são generais e o Bolsonaro é apenas um capitão. Então, não considerem o Bolsonaro um fraco, não considerem o Bolsonaro um cara que tem medo do enfrentamento. Talvez o Bolsonaro seja a pessoa mais comprometida com a defesa da democracia, mas também ele sabe que vai chegar o momento em que o jogo vai ficar muito mais bruto. Ele sabe. E essas demonstrações, como no 1º de maio, elas servem para deixar bem claro como o governo, como o Bolsonaro, como o povo fez uma opção. Você tem hoje um processo, Andréia e Gustavo, onde a gente pode calcular entre 65%, 67% a 73% da população fechada com o Bolsonaro. Extremamente fechada. Acho que foi o Gustavo que falou das pesquisas. Poxa, uma pesquisa daquelas que é feita por telefone, só para as pessoas terem uma ideia e uma noção, um questionário daqueles leva mais ou menos 20 minutos para ser respondido. Quem teria 20 minutos para atender uma ligação dessas aleatoriamente? Então, são pesquisas extremamente enjambradas, que agora os números começam a ir na convergência daquilo. Eu tenho acesso a algumas pesquisas muito interessantes, por exemplo, uma pesquisa da esquerda aqui em Brasília, uma pesquisa de consumo interno, colocando o Bolsonaro com mais de 70% dos votos em Brasília. Isso é uma pesquisa de um partido de esquerda. Então nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter muita precaução. Eu me considero, antes de um ativista, um jornalista, e procuro me posicionar sempre como um jornalista preocupado em não criar falsas expectativas. Não, amanhã de manhã os tanques estarão na rua. Tá, isso aí, a gente tem que cuidar com esse nível de desinformação e de vontade, porque muitas vezes a vontade da gente, ela pode servir para iludir outras pessoas. E eu penso que informação é uma coisa mais séria, mas o clima está muito tenso. Eu creio que o período máximo que nós teremos aí, inclusive daqui uns 10 a 12 dias, deve ter uma reunião, para quem não sabe, das polícias militares, através de seus representantes, com o presidente Bolsonaro aqui em Brasília. Então, o cenário está cada vez mais claro. Não é mais uma disputa política, é uma disputa apenas e tão somente de força. E aí, eu creio que o Bolsonaro está fazendo o correto. Ele está deixando o Alexandre de Moraes expor as suas armas. Correto. Gustavo, você tocou num ponto na sua última fala que eu concordo plenamente. Você falou ali sobre a provocação, né? Eles estão provocando, eu acredito nisso também, que eles querem, de fato, criar uma situação. Agora, a gente fica se perguntando, né? Por que, inclusive, levando em consideração os ataques que têm sido feitos às Forças Armadas, inclusive por parte dessas. Então, por que essas pessoas iriam querer um confronto direto? Que armas essas pessoas poderiam ter? Quem poderia estar por trás disso tudo? Narrativa internacional, é isso que eles querem levar.
falar no mundo inteiro que o presidente Bolsonaro e as Forças Armadas deram um golpe no Brasil e são contra a democracia. Não é isso que eles falam em qualquer reunião do Supremo? Falam em defender instituições democráticas, falam em defender a democracia, em defender a verdade, etc. e tal. A gente não vê um monte de narrativa criada? Nós tivemos uma reunião bancada lá pelo Paulo Jorge Lema, um dos homens mais ricos do Brasil, o comum globalista brasileiro, em Harvard, né? Eles adoram Harvard, onde a gente teve pré-candidatos à presidência da República, jornalistas, deputados, ministros do Supremo Tribunal Federal, falando abertamente mal do presidente da República. Falando abertamente mal do presidente da República. Uma palestra para brasileiros. Para brasileiros, uma pinóia. Eles já estão lá fora levantando essa bandeira, criando essa cultura, esse caldo cultural, criando essa narrativa de que no Brasil nós temos um presidente monstruoso que cooptou as Forças Armadas para poder fazer aquilo que ele quer. O próprio ministro Barroso, quando foi dar uma palestra para brasileiros na Alemanha, né? Brasileiros na Alemanha, ele falou frontalmente contra as Forças Armadas, contra o Exército. O ministro da Defesa emitiu uma nota. Muito sério. Já começou essa narrativa lá fora. E hoje o assessor especial do presidente da República, Felipe G. Martins, fez uma trilha no Twitter. Para quem não tiver Twitter, procure pelos grupos de WhatsApp, deve estar também no Facebook, onde ele explica o que está acontecendo no exterior. Jorge Soros está bancando um think tank. Para quem não sabe o que é think tank, é um grupo de pensadores, um grupo de... uma organização pensante para fazer propaganda contra o Brasil, para poder boicotar produto brasileiro, para dizer que o Brasil está vivendo um período horroroso, que as eleições aqui não serão eleições limpas. Quem é que faz parte? Quem são os embaixadores que estão trabalhando contra a pátria? Sônia Guajajara, a Índia que não é Índia. Jean Willis, o deputado que saiu aqui do Brasil em condições para lá de esquisitas. Wagner Moura. E por aí vai. A mesma turminha de sempre, levando grana para falar mal do Brasil no exterior, para dizer que o Brasil não é uma democracia, para dizer que o Brasil tem um presidente que é um ditador, que é um monstro, que é isso, que é aquilo. Vejam todo o cenário internacional que está acontecendo. A gente vai falar aí da revista Time. A revista Time que já botou Hitler, já botou Stalin, já botou um monte de gente ruim na capa, coloca hoje o Lula e diz que o Lula é o mais popular no Brasil. Eles fazem fake news assim na nossa cara, esfregam. Então é contra isso tudo que o presidente briga. Não é a opinião pública lá de fora. É o comum globalismo que já escolheu o Lula como candidato. Porque não tem terceira via, não tem via nenhuma que colhe, é só o Lula. Mas eles já perceberam que o Lula não vai a lugar algum. Vejam o que aconteceu no domingo, minha gente. O Lula atrasou 2 horas para poder falar ao público. Não tinha ninguém, absolutamente ninguém aguenta mais o Lula. E aí o que ele disse? Que ele agora vai focar nas ruas. Esse negócio de rede social, tem gente que não sai da rede social, eu quero falar com o povo. Isso é para criar já uma narrativa, porque ele não tem apoio nas redes sociais, ele não tem seguidores nas redes sociais, ele não tem engajamento nas redes sociais, e dizer que ele não quer saber das redes sociais, por isso que ele não tem engajamento lá. Mas ele fala com o povo. Só que ele só vai falar com o povo em reunião fechada, como a gente viu até agora. Eles estão criando uma narrativa contra o presidente. E é por isso, para essa turma que fica, o presidente é frouxo, o presidente tem que agir agora é a hora... Calma, o mingau se come pelas beiradas, o presidente está fazendo o trabalho certinho, ele não está lutando apenas contra o Lula, apenas contra um ministro, ele está lutando contra o Ocidente está promovendo uma guerra na Ucrânia, Você não pode gostar do Putin, você pode achar que o Putin é um cara ruim, é cheio de problema, como eu acho, mas o Ocidente está promovendo uma guerra na Ucrânia. Todos no Ocidente botam bandeirinha da Ucrânia nos seus perfis. É contra isso que a gente está lutando. Nós somos a próxima Ucrânia, para quem ainda não percebeu, ainda não entendeu. E por que eles estão fazendo a guerra na Ucrânia? Por conta da comida, da segurança alimentar. E por que eles estão de olho no Brasil? Por conta da comida, da segurança alimentar. As coisas são muito maiores do que uma simples disputa. É óbvio que os atores são repletos, são seres humanos.
Os atores têm seu ego inflado, os atores são vaidosos, os atores são cheios e cheios e cheios de defeitos de pessoas simples. Mas eles fazem parte de um grande grupo, de um grande sistema, o establishment. E o presidente está lutando contra isso tudo sozinho. O presidente precisou ganhar tempo, e foi ganhando tempo, e foi fazendo uma limpeza nas Forças Armadas, e foi tirando muita gente, até colocar as Forças Armadas efetivamente ao seu lado. O Dia do Exército mostrou isso. O general Vilas Boas, que respira por aparelhos. General Vilas Boas literalmente respira por aparelhos. Só pode sair de casa se tiver um aparelho para ele respirar. Na cadeira de rodas ele esteve lá. Porque ele quis mostrar que ele está com as Forças Armadas ao seu lado. Vocês acham que essas reuniões todas que estão acontecendo com o ministro da Defesa é porque eles estão preocupados com a democracia e que o presidente tem falado? Não. É que eles querem ver se, olha, alivia para a gente, cuidado, a gente tem que arrumar uma solução. Mas eles continuam pressionando, A gente está vivendo um período decisivo da história do Brasil. Tudo porque eles não querem a eleição democrática, que eles tanto falam de democracia, eleição. Eles não querem, porque na eleição acabou. Vai se repetir o mesmo placar de 2018 que o presidente disse que teve. Não que as urnas deram oficialmente. O que ele disse que teve nos Estados Unidos, quando ele estava nos Estados Unidos, ao lado do presidente Trump. Eu ganhei a eleição no primeiro turno com 73% dos votos. Busquem na internet, ele falou isso. Com a entrada das Forças Armadas, apontando uma série de falhas no sistema, sugerindo um monte de mudanças, acabou para essa gente. Então agora está essa bagunça toda. O que vai acontecer? 2 cenários podem acontecer se existir eleição. Primeiro, o presidente ganhar de forma avassaladora e eles criarem uma narrativa de que as urnas foram fraudadas. Eles vão atacar a galinha de 2 ovos de ouro deles? Não vão. E outra, eles tentarem fraudar as eleições na marra, o Exército falar, opa, tem coisa errada aqui. Acabei de pegar. Não. Vocês estão dando um golpe e o presidente não pode assumir porque isso é um golpe do Exército Brasileiro, é um golpe desse presidente que está usando as Forças Armadas ao seu serviço. Eles já deram essa indicação, eles já falaram disso. Que o ministro Barroso falou para o público na Alemanha, não foi isso? Que o Exército estava a serviço do presidente? Trocando em miúdos, foi isso. É muito sério o que a gente está vivendo. E agora eles voltam as baterias para o Daniel Silveira, porque o caso Daniel Silveira implica num comprometimento do presidente com a sua base. Simplesmente por isso. Exato. E, bem, vamos seguindo a nossa pauta, né? Por quê? Porque Rodrigo Pacheco defendeu o STF. Né? Pacheco disse o seguinte: até aqui não enxerguei concretude que justifique impeachment de ministro do STF. Abre aspas. Não se pode fechar questão hora alguma em relação a isso. Mas é preciso ter critérios, fatos, justa causa, tipicidade em relação à lei. E até aqui não enxerguei nenhuma concretude que justifique impeachment dos ministros do STF, disse então o presidente do Senado, que está sentado em vários pedidos de impeachment de ministros do STF, inclusive aquele que tem a assinatura de quase 3 milhões de brasileiros, né? Lógico que a gente não está falando aqui que ele vai pegar um pedido desse, assinar o que é impeachmentado, é só levar para discussão no Senado. O Rodrigo Pacheco não quer papo com isso. Agora, Fredo, o Rodrigo Pacheco é uma pessoa da área do direito, né? Ele é um advogado. Se ele não vê nenhum problema no que está acontecendo, em tudo que está acontecendo no país, né? Como é que fica? Como é que nós ficamos, né, em relação a tudo isso, tendo um presidente do Congresso falando assim? Quando eu escuto advogado falar, eu me lembro as razões que fizeram com que eu, faltando um semestre para me formar em Direito, abandonasse o curso. É muito difícil você encontrar advogados dignos do nome de advogado. São pouquíssimos no Brasil. E são pouquíssimos porque exatamente os interesses financeiros muitas vezes contam mais alto. O Rodrigo Pacheco não está falando como presidente do Congresso, ele está falando como o dono de um escritório de advocacia que tem interesses de mais de 6 bilhões em causas que estão sob as mãos
dos ministros do STF. E o episódio do Rodrigo Pacheco lembra um episódio que eu estou envolvido. Toda vez que você vota no menos pior, a tendência é de você votar no mais canalha, entendeu? O Rodrigo Pacheco foi eleito porque os mineiros, com justiça, não quiseram eleger a Dilma. Então, quando você vota no menos pior, você vota no mais canalha, porque você tem uma tendência natural a passar um pano, a achar, não, ele lá no Senado, não, ele é apenas um mercador, apenas e tão somente. Talvez ele seja, na história do Senado, um dos presidentes mais desqualificados, um dos presidentes do Senado com mais rabo preso, com mais interesses. Porque você pode não gostar do Sarney, você podia não gostar do Jarbas Passarinho, você pode não gostar até do Renan. A questão do Renan, ele é canalha assumido. O problema do menos ruim é esse, é que quando ele vem se revelar, ele já está de tal forma entranhado que você vai ter que aguentar mais 7 anos com a figura dessas. Ele é um cara perverso, ele é um cara enojante, ele é um cara que transformou o Senado em verdadeiro puxadinho a serviço do STF. Ele só faz aquilo que o STF autoriza ele fazer. O senhor Rodrigo Pacheco não tem dignidade pessoal nenhuma. É um cara que avilta a condição de senador. Eu falo para você na condição de pré-candidato ao Senado aqui pelo DF, né? E essa é uma situação que vocês têm que ter muito clara. Nós estamos numa possibilidade de eleger senadores, mudar 1/3 do Senado, mas nós temos que ter a clareza do que está em jogo. Nós temos que entender que esses senadores que lá estão, 90% deles não tem só o rabo preso, tem o corpo todo preso. Preso a interesses, preso a conveniências, preso a acordos, preso a conchavos, preso a uma máquina, como dizia o Darcy Ribeiro, ele era ateu, né? Ele dizia assim, eu não sei se existe o paraíso cristão, mas se existir o paraíso cristão, ele deve ser muito parecido com o Senado. O Darcy Ribeiro usava essa figura de linguagem para brincar, para falar do imenso poder que se entrega a um senador. A um senador desqualificado. Os mineiros, volto a dizer, os mineiros votaram sem olhar a anterioridade dele, sem olhar o histórico dele, sem olhar os interesses que ele teria dentro do Senado em relação ao STF. Então, lamentável que Minas, a terra que sempre bradou por liberdade, onde se plantou das primeiras sementes de liberdade, do sonho de liberdade do Brasil, tenha um senador tão desqualificado quanto o Rodrigo Pacheco. Eu, inclusive, Andréia, fiz uma colocação para um amigo meu que é senador, eu disse, cara, por que vocês não entram com um pedido de impeachment do Rodrigo Pacheco? Por que vocês não criam uma CPI contra o Rodrigo Pacheco? Porque, sabe, vocês vão ter que, tá certo, ele vai até o fim do ano, né? Ele vai, né, no mandato dele. Mas a perversão dele, o trabalho que ele faz, é uma coisa que depõe contra toda a história do Senado. Uma história mais do que centenária, já teve péssimos presidentes, mas eu creio que nenhum deles tão desqualificado como Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, ele mesmo achincalha a figura do ente político que deveria ser o Senado. Perfeito. Gustavo, o Alfredo trouxe um aspecto interessante, né, que é essa questão dos interesses, né? E quando a gente olha para Rodrigo Pacheco, além de todos os adjetivos muito bem colocados pelo Alfredo, né, um cara extremamente desqualificado, a gente lembra que ele, diferente de muitos dos que estão ali no parlamento, no Congresso, seja na Câmara ou no Senado, não estão ali simplesmente pelo salário. Né? O salário para o Rodrigo Pacheco é mixaria. O Rodrigo Pacheco é milionário. O patrimônio dele passa de 20 milhões de reais. Então, assim, os interesses do Pacheco não estão ali nas regalias que para
nós custa muito caro, né? Quando você soma ali, o salário dele ali é um final de semana, ele é um milionário. É um incompetente milionário que está ali. E a gente vê, você poder dizer assim, mas ele é um cara, um patriota, né? Ele é um cara que não tem ânimo para nada. A gente não vê essa emoção, esse brilho nos olhos, esse amor pelo país, né? Então, assim, seguindo essa linha aí do Alfredo e lembrando desses outros detalhes, a gente até entende quando ele dá uma declaração como essas, né, que não encontrou nenhuma concretude que justifique impeachment de ministros do STF. Bom, para começar, concretude é conversa de esquerdista, né? Concretude, gratidão, esses termos que eles gostam de usar. Concretude, não encontramos concretude. Não encontramos elementos. Fala assim, fala o simples, pô. Fala para o povo. Não encontramos elementos. Não encontramos concretude. Toma banho, né? O Rodrigo Pacheco é um advogado criminalista. Criminalista. Trabalhou no Mensalão. Vocês sabiam disso? Ele defendeu o pessoal do Banco Rural lá no Mensalão. É uma das 10 maiores fortunas entre os políticos congressistas. Se eu não me engano, congressistas. Acho que não é entre os senadores só, não. Entre todos os congressistas, é a 10ª maior. Está entre as 10 maiores fortunas. Como o André falou, um cara muito bem sucedido financeiramente. E ele buscou o Senado Federal porque ele ama a pátria. Por um partido de centro. Exatamente por isso. É advogado. O que advogado faz? Advogado faz lobby. Advogado faz política. Advogado defende seus interesses e interesses dos seus clientes. Agora, é bom a gente lembrar que o Rodrigo Pacheco faz o que faz e age do jeito que age, porque ele é o presidente do Senado Federal, no momento. Mas se fosse qualquer outro senador lá, tirando um dos pouquíssimos que são da base do Bolsonaro, as atitudes seriam as mesmas. O senador anterior foi a mesma vergonha. Aliás, só temos o Rodrigo Pacheco, só temos um problema com o Supremo Tribunal Federal, porque o senador anterior, que estava lá sentado na cadeira, com seu traseiro farto, agiu da mesma maneira. O Alcolumbre foi outra vergonha. O Alcolumbre foi outra tristeza. Se o Alcolumbre tivesse pautado impeachment de presidente impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, as coisas teriam andado. E assim como o Rodrigo Pacheco, ele também não teve coragem, e agora o Rodrigo Pacheco como ele, de botar algum impeachment do presidente Bolsonaro, né? Eles não são malucos. Eles sabem até onde eles podem ir. A verdade é que o Senado Federal é uma vergonha. O Senado Federal é uma coisa horrorosa. O Senado Federal é triste, é muito mal representado. A gente deveria discutir muita coisa em relação ao Senado Federal. Primeiro, qual a necessidade de um senador ficar 8 anos? Nessa era que a gente vive, moderna, dinâmica, por que ficar 8 anos representando um Estado lá? Por que ter esse direito de ficar praticamente uma década lá fazendo politicagem? Se no Brasil a gente fala até de um recall, 2 anos depois de um deputado eleito, seria interessante se a gente pudesse fazer um recall, se está cumprindo, continua, se não está, sai fora, por que um senador tem que ficar 8 anos? E aí um problema muito maior, que quase ninguém fala. Quase ninguém fala. Aliás, me arrisco a dizer que ninguém fala. Todo esse problema gerado por conta do STF, o sistema de freios e contrapesos, dependendo do Senado Federal, já poderia ter sido discutido. Por que a nossa base não trabalha para fazer uma PEC e tirar do Senado essa prerrogativa? Por que a gente não mexe nisso? Não, a Câmara dos Deputados também vai poder analisar impeachment de ministro do Supremo. Vamos arrumar uma solução para acabar com isso. Mas não passaria. Claro que não passaria. A gente sabe que não passaria. No momento de hoje não passaria. Mas faria pressão. A gente conseguiria mostrar quem é quem. A gente estaria lutando para mudar o país. A gente estaria fazendo o nosso papel. A gente precisava debater isso. Rodrigo Pacheco é mais um, simplesmente mais um do sistema. Mais um que entrou lá para poder manter o sistema. Mais um que não quer saber do povo. Chico Anísio criou um personagem que imitava lá, fazia uma paródia da ex-ministra Zélia Cardoso de Mello, que no final falava assim, o povo é apenas um detalhe. Para toda essa gente, todo mundo que a gente está falando aqui, o povo é apenas um detalhe. Eles só querem o poder.
o poder, trabalhar pelo poder, viver pelo poder, negociar pelo poder. Simples isso. Nada além disso. Não querem saber do povo, não querem saber da vontade popular. E o presidente da República é do povo, o presidente da República é popular, o presidente da República nos representa. Como é que pode o presidente, eles aturarem mais 4 anos com um presidente assim? Com um presidente que deu sinal que estaria, no início, deu um sinal de que estaria fazendo parte desse conluio, que teria cedido esse conluio, mas que agora mostra que vai continuar lutando pelo povo. Porque foi isso que aconteceu. Quando o presidente se direcionou ao centro, entre eles, conseguimos. Agora ele é nosso. Agora a gente faz o que a gente quer. Só que está chegando às vésperas das eleições e está mostrando que não é nada disso. Que o presidente, como bom cabrito, não berrou. Aturou tudo, engoliu o sapo. E está tendo a chance de ter mais 4 anos de governo dele, fazendo aquilo que o povo deseja. E eles não querem. O mundo não aguenta mais isso. Como é que pode? Vender a Amazônia para a gente não pode pegar a Amazônia? Que negócio é esse? É isso. Rodrigo Pacheco, um dos homens mais ricos do nosso Congresso, milionário, advogado criminalista, que trabalhou no Mensalão, defendendo o Banco Rural, que faz parte do sistema, cumpre o papel dele, defender o sistema. Simples assim. Perfeito. Bem, e nós vamos aliviar um pouquinho o assunto, né? Não que seja aqui uma esquete de humor, mas é sempre bom a gente desmascarar as pessoas, né? Por quê? Porque, minha gente, há alguns anos atrás as pessoas mentiam e a gente não tinha outra alternativa, a gente tinha que engolir o sapo porque não tinha internet como hoje, né? Onde as notícias voam, graças a Deus, né? Tem essa oportunidade aqui de nos colocar falando com você, né, e de colocar outros veículos também esfregando a verdade na cara de gente como Daniela Mercury. Produção separou um trechinho aqui de uma fala da Daniela Mercury durante showmício em São Paulo. Então nós vamos assistir a esse vídeo, né, e depois nós vamos falar aqui como é que a internet trouxe luz, né? Mas eu quero dizer que a agricultura tem 260 bilhões por ano de apoio, de leis de incentivo, e a cultura não tem nenhum. Então, quem acha que os artistas brasileiros recebem dinheiro, eu nunca trabalhei nem ganhei dinheiro de governo qualquer, estou aqui com meu coração, nunca fiz campanha política para ninguém, é a primeira vez na minha vida, desde a última eleição que eu faço, contra e a favor de que eu acredito que seja fundamental para o Brasil, por isso que eu estou aqui hoje. Quem não votar para Lula vai estar votando contra os pobres, contra os trabalhadores, contra os artistas, contra o país. Gente, quase chorei, né? Porque, coitado dos artistas, né? Os artistas como Daniela Mercury, né? Só faltou ali a latinha pedindo as moedinhas, né? Diz que nunca fez campanha política, né? A não ser em 2018. E agora? Né? E nunca recebeu dinheiro público. É uma cara de pau, né? Daniela Mercury estava ali, né? Fazendo showmício. Sim, showmício, para quem é novinho, né? Não pegou a época dos showmícios, os showmícios eram muito comuns aqui no Brasil, né? Os partidos pagavam cachês altíssimos, né, para músicos populares, e aí reunia o povão, né, era o circo, né, e ali eles faziam a sua campanha política. Nada mais do que Daniela Mercury fez, pediu voto para Lula, pediu, e ganhou dinheiro público sim, minha gente, pois é. Falou que nunca ganhou, mas estava ganhando enquanto estava ali. Matéria da Jovem Pan para você. A Prefeitura de São Paulo pagou R$100 mil pelo show da Daniela Mercury em manifestação pró-Lula no último domingo. Vale lembrar que a Prefeitura é do PSDB, né? Domingo, que foi dia 1º, né, na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, em São Paulo. O extrato do contrato foi publicado em edição desta terça-feira, do Diário Oficial do Município. O ato, convocado por 6 centrais sindicais para celebrar o Dia do Trabalhador, contou com a participação do ex-presidente Lula e teve tom crítico ao atual governo de Jair Bolsonaro. Então, se fossem outras épocas, né? Ninguém lê Diário Oficial, né, minha gente? Salvo pouquíssimas pessoas. Então, a notícia acabou circulando, né? E aí eu quero destacar aqui
o André Porciúncula, né, que faz parte da Secretaria de Cultura, que colocou o seguinte no Twitter: não é só a produtora da esposa de Daniela Mercury que lucrava milhões com a Lei Rouanet. O instituto que ela comanda costumava pegar milhões antes do governo Bolsonaro. E as mudanças que fizemos na Lei Rouanet. Sempre presuma uma teta vazia nos críticos do presidente Bolsonaro. Alfredo, perderam totalmente, perderam tudo, né? Eu não vou nem falar perderam a vergonha, porque vergonha, você só perde algo que você tem, né? Então, eu nem sei descrever o que essa pessoa perdeu, mas o fato é que as pessoas não são trouxas, estão de olho, né? Perdeu a teta, a verdade é essa. O que nós temos que entender claramente, Andréa, dentro desse quadro, é que, primeiro, Daniela Mercury não faz cultura. Nós temos que fazer uma distinção clara entre entretenimento e cultura. As leis que existem são leis de incentivo à cultura. Daniela Mercury não tem nenhum compromisso com a cultura, não faz cultura, não sabe o que é cultura, e muito mais grave seria se eu continuasse falando, mas como eu gosto muito do Jornal da Cidade Online e respeito demais da história do Jornal da Cidade Online, não vou passar a falar em francês em respeito a você, Andréia, e as pessoas que estão nos assistindo. Porque, na verdade, a Daniela Mercury é um ser desprezível que, quando o movimento LGBT quis fazer uma passeata, uma parada gay, do orgulho gay, e não tinha dinheiro, ela não foi cantar. O Siqueira foi quem fez essa denúncia. Acabou o dinheiro, acabou o amor. A Daniela Mercury, ela gosta de dinheiro. Você sabe aquela piadinha sarcástica que a gente contava lá quando era criança? Pois é, a única coisa que interessa para Daniela Mercury é dinheiro. Se o Bolsonaro tivesse continuado enchendo os bolsos desse povo de dinheiro sem cobrar prestação de contas, aí teria sido mais fácil eles continuarem roubando, enganando e tapeando. Então, a primeira coisa que eu quero fazer uma distinção bem clara, Andréia e Gustavo, é que não existe nenhum aspecto cultural no trabalho da Daniela Mercury, nenhum. O que ela faz, volto a dizer, é uma ação de entretenimento. E as leis são de incentivo à cultura. Quem precisa de incentivo é aquele artista do interior, é aquele artesão de barro. Quem precisa de apoio, quem precisa de incentivo, são essas pessoas mais simples, mais humildes, que fazem cultura no seu cotidiano. Os contadores de histórias, as bordadeiras, as mulheres que fazem rendas de bilro em Florianópolis, ou então fazem em Natal e outras cidades. Esses trabalham com cultura. O artesanato praticado por essas pessoas, isso é um bem cultural. Zeca Pagodinho fazer cultura, cultura do álcool, cultura da cachaça, cultura da baboseira, isso não é cultura. Então nós temos que ter essa distinção muito clara, Andréia, e deixar claro para as pessoas esse aspecto. Eu vi o Marco Rodrigues falando dos escritores, os escritores que estão começando. Então, nós temos que pensar claramente o que está em jogo. Eles perderam a teta. Perderam a vergonha, mas como é que você vai perder o que você nunca teve? Entendeu? Você não tem como perder o que você nunca teve. Uma Daniela Mercury perdeu a dignidade, mas ela nunca teve dignidade. Ela perdeu a vergonha, ela nunca teve vergonha. Ora, ela sempre se locupletou. E isso de forma direta e indireta, Andréia. Porque se nós formos olhar esses eventos, por exemplo, das paradas do orgulho gay e outras coisas, eles recebiam dinheiro através de leis de incentivo. As leis de incentivo não podem contemplar, por exemplo, a Marcha para Jesus, mas a parada do orgulho gay pode. Então, nós temos que ter muita clareza
que não existe nenhum comprometimento dessas pessoas com cultura. E eu fico possesso, não no bom sentido, no pior sentido, vontade de enfiar a mão no pé da orelha. Quem vem dizer, mas o Bolsonaro não apoia a cultura. Não, o Bolsonaro apoia a cultura. Poucas vezes um governo apoiou tanto a cultura na sua pluralidade e na sua diversidade. O que o Bolsonaro parou de, através dos mecanismos que foram sendo criados, parou de bancar a putaria. Querem que eu diga a palavra correta? Bolsonaro parou de bancar a sacanagem. Bolsonaro parou de bancar a velhacaria. Teve um show, se essas manifestações já são assustadoras, teve um show de uma outra cantora aí, em que ela, em pleno palco, ela cometeu cenas abusivas sabe, de uma vilania que devem ser o tempo todo denunciados, mostrados e enfatizados. Essa é uma das tantas razões pelas quais quem perde a teta grita sem piedade. Perfeito. Deixa eu só fazer uma correção aqui, né? A matéria da Jovem Pan fala em 100 mil reais, mas na verdade foram 160 mil reais, né? E aí tem uma matéria da Veja que diz que ela sofreu ataques. Coitada, né? Sofreu ataques depois que foi revelado o cachê. Agora, Gustavo, o negócio é o seguinte, Gustavo. Tirando o vexame das falas da cantora, você pode comentar, tá? Fique à vontade. Nem com comício o Nove Dedos conseguiu levar público, né? Eu arrisco dizer que nem as centrais sindicais se engajaram, afinal de contas, foram 6. Ou era para ter sido 6, né? Ele chegou a reclamar, né? Culpa das centrais sindicais, a culpa foi de vocês. Vocês é que não conseguiram botar público lá, blá, blá, blá. Não tem público. Quem é que vai votar em ladrão? Olha só. Quem é que vai votar em ladrão? O sujeito é ladrão. Ladrão. L-A-D-R-A-O, tio. Ladrão. Quem é que vai apoiar ladrão? Quanto mais próximo ficar da eleição, mais serão lembrados os crimes do ladrão. Além disso, ele vem falando uma série de coisas que depõem contra ele, obviamente, depõem contra aquilo que a sociedade brasileira pensa. Mas ele não fala isso porque ele está maluco, ou porque ele se perdeu, ou porque ele endoidou, nada disso. Ele fala isso para, se chegar ao poder, dizer que tudo aquilo que ele falou está legitimado, afinal ele ganhou. Um bandido, um canalha, um monstro. Daniela Mercury eu não preciso falar, o Alfredo já foi perfeito ao falar dela, mas eu preciso falar de algo que ela falou que foi muito grave, para ser bem rápido e bem sucinto. Ela veio falar mal da agricultura. Veio falar mal da agricultura, como essa gente é ruim, como essa gente só pensa em si. A agricultura que segurou o país, que segura o Brasil. Vem falar de subsídio para a agricultura. Agricultura que gerou 2,5 trilhões no último ano. 27% do nosso PIB. Eu olhei rapidamente aqui, se duvidar foi até mais. E ela vem falar da agricultura. O que ela gera de divisa para o Brasil? O que a Daniela Mercury e afins geram de divisa para o Brasil? O que eles vendem do Brasil e para o Brasil? E vem falar da agricultura? Esse é o tipo de gente que quer chegar no poder, que fala que luta pelo povo, que luta pelo país. Lixo. Não tem outra palavra para esse tipo de gente. Lixo, resto, restolho, escumalha. Lixo a gente não pode nem chamar, porque lixo recicla. Isso daí é escumalha. Bem, por falar em lixo, escumalha... Eu posso te atrapalhar? Lembrar, assim, o Gustavo foi muito pontual nessa questão. Já pensou se o agro tivesse ficado em casa? Você já pensou? O que nós estaríamos comendo hoje? Porque o agro não parou. Teve uma história fantástica, Gustavo, no sul de Santa Catarina, onde uma família, numa área rural, ficou infectada. Eles foram para o hospital e os vizinhos se quartearam para manter a atividade no sítio. Cada dia da semana e um grupo lá. Então, observe bem, Gustavo.
Se o agro tivesse ficado em casa, eles odeiam o agro exatamente por causa disso, Gustavo. É que o agro não ficou em casa. Eles contavam com a destruição do agro para estarem com o jogo pronto. Perfeito. Bem, e por falar aí nessa turma, né, de artista ou esse pessoalzinho do entretenimento, né, como bem disse o Alfredo, a matéria do R7, Bolsonaro alfineta Anitta e DiCaprio em comentário sobre a Amazônia. Então, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira para rebater um comentário de Anitta sobre as eleições e a defesa da Amazônia. No Twitter, o chefe do executivo ironizou uma série de postagens da cantora que disse ter conversado por horas com o ator Leonardo DiCaprio depois do Met Gala em Nova York. Bem, a Anitta que havia prometido ficar calada em relação ao presidente Jair Bolsonaro, não se aguentou, né? Mas vamos lá. Abre aspas. Ontem eu passei horas com o Leonardo DiCaprio falando sobre a importância dos jovens tirarem o seu título de eleitor. Está na reta final, escreveu a Anitta, lembrando que esta quarta-feira, né, seria então o último dia para a regularização do documento e acrescentou, abre aspas, vocês sabiam que ele, DiCaprio, sabe mais sobre a importância da nossa floresta amazônica do que o presidente do Brasil? Disse a Anitta, né? Aquela que diz que o peido da vaca vai destruir a camada de ozônio. Mas vamos lá, né? Como não pôde retweetar a postagem de Anitta por ter sido bloqueado pela cantora na rede social, Bolsonaro respondeu à crítica utilizando uma imagem da publicação. Abre aspas para o presidente, né? Fico feliz que tenha falado com um ator de Hollywood, Anitta. É o sonho de todo adolescente. Eu converso com milhares de brasileiros todos os dias. Não são famosos, mas são a bússola para as nossas decisões, pois ninguém defende e sabe mais sobre o Brasil do que o próprio povo. E aí eu quero aproveitar, né, junto com essa informação e trazer uma outra aqui, né, porque a Folha de São Paulo diz que o Bolsonaro deve estar com ciúme de Lula na capa da Time. Diz leitor. Aqueles especialistas, né, da Folha de São Paulo. Então, quero chamar você, Gustavo, para comentar aí a fala da Anitta, né, que com certeza nunca conversou com indígenas nem ribeirinhos que vivem ali no meio de tanta fartura, de tanta riqueza no norte do Brasil, né, e em outras regiões também, e não podem usufruir dessas riquezas, como eu já conversei com indígenas, com pessoas que lidam na roça mesmo, né, e que vivem ali no meio de tanta fartura, não podem usufruir, e o presidente deu essa nela, e aí essa outra da Folha de São Paulo, que diz que o Bolsonaro deve estar com ciúme do Lula na capa da Time. Com você. Bom, eu já cheguei a falar antes disso, me adiantei, porque um assunto é ligado ao outro, né? A Anitta é uma das embaixadoras, como a Daniela Mercury, Jean Willis, Wagner Moura, Gregório do Vivier, a Índia Guajajara, ligada a ONGs. Quem são as ONGs? MST, MTST, esse bando de coisa ruim que sempre fez parte do Brasil, ligada a esse escritório, Washington Brasil. Foi fundado no dia 31 de janeiro desse ano, para poder falar mal do Brasil, fazer campanha contra o Brasil, dizer que o presidente Bolsonaro quer dar um golpe no Brasil e que o Lula é inocente. A Time coloca o Lula como o cara mais popular, o candidato mais popular à presidência da República, como se o Lula fosse inocente e fosse amado pelo povo. É o sistema. Leonardo DiCaprio é ligadíssimo a Jorge Soros. A Open Society, a fundação do Jorge Soros, que lida com várias e várias ONGs. É isso. A Anitta agora é um instrumento do globalismo, do comuno globalista. É isso que eles querem. O presidente Bolsonaro fez o certo. Ela disse que não falaria mais, né? Mas está falando, porque ela está sendo paga para falar. Ela está sendo patrocinada para falar. É essa guerra que nós estamos enfrentando. É essa luta que nós estamos enfrentando. Toda essa gente se vende e vende o país. Não pensam em ninguém. Pensam só em si. Só em si. Querem que o país se dane.
querem que você se dane, querem que a sua família, sua história, o patriotismo se dane. Pensam em dinheiro. Dinheiro. Parece cocaína para essa gente. É um vício pelo dinheiro que Deus me livre. Tudo na vida dessa gente se resume a dinheiro. E o bilionário monstruoso chamado Jorge Soros, um doente, um psicopata, tem dinheiro de sobra para ficar financiando essa gente. É isso. É contra isso que a gente está lutando. É contra isso que o presidente está lutando. Sempre de olho no nosso patrimônio, sempre de olho no nosso país. O presidente sempre fala, a gente falou agora da agricultura, o presidente sempre fala da nossa agricultura, e o presidente fala de uma coisa que a gente dá pouco valor. Água doce. O Brasil é o maior país com reserva de água no mundo. Os 2 maiores aquíferos do mundo, que é o poço de água lá embaixo da terra, como se fosse petróleo, são no Brasil. Sendo que o primeiro tem o dobro do tamanho do segundo. Está lá em cima, lá na Amazônia. Por isso que as terras indígenas, são demarcadas dessa maneira. Além de não deixar que a gente explore a área para cultivo, explore a riqueza da biológica, explore o subsolo com seus minerais, tem o problema da água. Água é imprescindível nesse planeta, água doce, água potável. Por exemplo, a China, ela não consegue aumentar sua produção agrícola, apesar do seu território ser acidentado, etc. e tal, porque não tem água. O presidente sempre fala da água, pode reparar. Olha, a briga é muito maior do que a gente imagina. A disputa e o olho dentro do Brasil é muito maior do que a gente imagina. É contra isso tudo que o presidente Bolsonaro está brigando. Quando a gente vê uma coisinha mínima, quando a gente vê o Randolph lá todo saltitante reclamando de alguma coisa, no fundo, está trabalhando a serviço dessa turma toda aí. É isso. A Anitta é mais uma serviçal dessa gente aí. Perfeito. Aliás, a ONU tem diversos relatórios, né? A ONU não é parâmetro para ninguém, mas dá esse tom aí da importância da água, né? Diversos relatórios que eles têm correlacionando ali riquezas e água. Muito bem lembrado, Gustavo. Agora, Alfredo, quero ouvir você aí sobre essa fala da Anitta, né? Tentando aí, ai meu Deus, tentando colar. Opa, a Andréia caiu agora, vamos esperar ela voltar, né? Eu já vou respondendo, já vou respondendo. A grande questão é o seguinte: a Time, a gente tem que terminar com certas fantasias. Por que razão o Globo, por exemplo, o jornal O Globo, republica New York Times? É um jornal de esquerda nos Estados Unidos. Então a gente tem que entender que o New York Times é um jornal extremamente vinculado ao Partido Democrata. Essa é a verdade. E aí nós podemos entender certas coisas. Eu não invejo nada o Lula estar na capa da Time. A capa da Time já teve Stalin e Hitler, um ladrão a mais ou a menos. Cara, parabéns, revista Time. Você foi no caminho certo. Você já botou o Stalin, já botou o Hitler, que são os 2 grandes ídolos. Lembrando que o Lula, numa entrevista para a Playboy, manifestou seu amor, sua paixão e seu reconhecimento por Hitler. Então nós temos que entender, sabe? Nós temos que entender o que acontece. Agora, em relação à Anitta, a resposta eu tenho horas que dá raiva do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem uma picardia, uma perspicácia tão monstruosa em certos momentos que a gente fica pensando, cara, vocês observaram a resposta? Falar com um ator é todo o sonho de um adolescente. O Bolsonaro chamou a Anitta de uma adolescente deslumbrada. Olha a situação. Imagina se o Leonardo DiCaprio... Tá certo que ele pode estar em decadência e tudo mais, mas vocês acham que ele perderia horas conversando com a Anitta? Horas deve ter sido assim, oi, Anitta, oi, Amazonas, né? É isso que... Então... Mas o que eu achei fantástico, o que eu achei genial, o que eu achei maravilhoso, Gustavo, foi o presidente Bolsonaro falar: parabéns, Anitta, você falou com o astro de Hollywood, que é o sonho de todo adolescente. O Bolsonaro acabou com o assunto. Ele terminou. Ele simplesmente deu uma chapuletada tão grande na Anitta. Claro que a Anitta não tem capacidade cognitiva, Gustavo, para fazer a compreensão desses fatos.
e nem a esquerda, mas a gente tem que entender como a inteligência do Bolsonaro trabalha nesses cenários. E a gente chega a essa situação, onde o Bolsonaro pegou assim, esbofeteou a cara da Anitta e a cara da revista Time. Essa revista Time foi aquela mesma que fez uma eleição, o Bolsonaro levou 80% dos votos, mais de 80% dos votos, e a Time não quis reconhecer. A revista Time, né, Gustavo, ela mente tão deslavadamente que ela esquece de dizer que o maior líder, entre aspas, líder, não consegue sair para a rua. Ele tem que casar escondido, feito bandido. Você sabia que traficante às vezes pode casar com proteção policial e tudo. O Lula não. O Lula não pode dizer onde vai casar. O Lula, quando vai para a praia, como foi lá no Ceará, ele tem que fechar, a polícia do Estado tem que fechar um cerco, porque senão as pessoas são capazes de entrar na água, Gustavo, e afogá-lo. Então, observe, como é que o Lula vai fazer essas viagens pelo Brasil? Jatinho, quem vai pagar? Nós, pelo maldito fundo partidário. Então, nós enrolamos tanto até a Andréia voltar. Mas observem bem o nível de inteligência do Bolsonaro e a perspicácia dele, Andréia. Não sei se você se estava escutando, né? Mas eu achei genial o Bolsonaro dizer que a Anitta conversar com o Leonardo DiCaprio era o sonho de todo adolescente. Cara, ele chamou a Anitta de infantiloide, na cara dura. Esse Bolsonaro é muito cruel, ele é um sádico. Sabe? E sobre a capa da revista Time, lembrando que os dois grandes ídolos do Lula, que é o Hitler e o Stalin, também já foram capas da revista Times. Perfeitamente. Diga, Gustavo. Isso que o Alfredo falou sobre essa questão de ser infantil, o pensamento de esquerda, o sujeito de esquerda, ele é um ser imaturo, ele é um ser juvenil, infantil, que faz birra, que bate o pé, que quer que o mundo se adapte às suas vontades. Serve também para toda essa turma que se comporta assim, que se comporta efetivamente como criança, infantil, adolescente birrento. O presidente é muito inteligente, né? O presidente sabe se posicionar. E ele se posicionou muito bem. Quanto à revista Time, essa capa aí está perfeita, né? Essa capa aí está perfeita. É o compromisso da imprensa com o partido, com o sistema. Stalin, que foi capa dessa revista Time aí, falava: a imprensa é a principal arma do partido. Nunca me canso de repetir isso. E vou repetir sempre. Porque quem cunhou essa frase foi Stalin, um dos maiores verdadeiramente genocidas da história. Mais de 50 milhões de mortos nas suas costas. E ele falou que a imprensa é a principal arma do partido. A imprensa serve para isso aí, para mentir e enganar. E a Time está fazendo isso para o mundo, dizendo que o Lula agora é um cara que está nos braços do povo brasileiro e o povo está feliz com a volta do Lula. Calhordas, né? Canalhas, cretinos. Exatamente. Quero pedir desculpas aqui à audiência, improvisando aqui no celular, porque acho que pesaram tantos os assuntos hoje que meu computador simplesmente resolveu desligar. Não quero mais falar com você. Então, chega. Chega, acabou. Cansei. Já deu por hoje. Mas perfeito, Alfredo, essa sua colocação em relação aos adolescentes, né? Eu só faria uma ressalva porque nós temos muitos adolescentes inteligentes, né? Muitos adolescentes conscientes e a Anitta representa assim aqueles adolescentes que tiveram suas mentes completamente esvaziadas, né? E sobre os infantiloides que o Gustavo colocou, é a metodologia da esquerda, né? Infantilizar todo mundo. Então, hoje você vê aí adultos de todas as idades fazendo umas coisas que você fala, gente, que é isso, né? E isso não é por acaso, isso é uma estratégia, realmente, porque quando você infantiliza um adulto, você tira dele a capacidade de raciocinar, de responder por si mesmo, você comanda ele do jeito que você quer, né? Então, é mais uma arma aí da esquerda sendo usada de forma efetiva e a gente tem aí até um símbolo, né, para dar exemplo. Meus queridos, foi um prazer
enorme estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigada aos dois por compartilhar aqui conosco, né, a visão de vocês sobre esse momento tão importante, também a nossa audiência que está sempre participando aqui, agradecer a cada um. Alfredo, excelente noite para você, obrigada. Eu posso mandar um abraço para você, todo especial, estava com saudade de fazer live contigo, eu gosto muito dessa interação aqui que o Jornal da Cidade Online possibilita todos os dias. Um abraço para ti, Gustavo, pelas interações. Quero agradecer as pessoas aí e fazer o meu jabazinho, né, Andréia? Afinal Faça o seu jabá. Se você ainda não é inscrito no canal de Brasília, inscreva-se. Eu sou inscrito em 408 canais conservadores. Desde canais com 20 inscritos até canais com mais de 1 milhão de inscritos. Portanto, se você puder se inscrever no canal de Brasília, eu modestamente agradeço. Agora, acima de tudo, Andréia, eu quero dizer como é importante a gente ter essas tribunas para poder enfatizar e fazer um contraponto da estratégia tão violenta e doentia e calhorda da desinformação. Que fiquem todos com Deus e sob o manto protetor de Deus, porque é dele que nós precisamos mais do que nunca. Se teu computador já deu tilt, eu imagino como deve estar sofrido o coração de Deus vendo todas essas barbáries que se faz no mundo que ele criou com tanto amor em 7 dias. Eu sou criacionista. Perfeito, perfeito. Gustavo, uma excelente noite. Obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua paciência, seu carinho aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez. É excelente fazer a live aqui, excelente fazer o jornal, participação do Alfredo. Obrigado, Alfredo, por ter debatido conosco. Enfim, agradecer a toda a audiência ótima, né? As pessoas que interagem no chat, as pessoas que discordam da gente, é isso aí, a gente precisa realmente ter debate, discordância, para chegar a um ponto de consenso e continuar avançando. Não vamos nos esquecer que nós estamos numa maratona. Foram 40 anos que eles estiveram no poder para trazer o país a essa situação. O presidente Bolsonaro não vai resolver tudo de uma hora para outra, do dia para a noite. É necessário algumas atitudes mais duras? Sim, claro que essas atitudes serão necessárias e são necessárias. Mas, acima de tudo, ele tem que agir com sabedoria. Ele tem a responsabilidade de levar para frente um país com 210 milhões de habitantes, que acreditam nele, em sua grande maioria, que torcem por ele e que não podem se aventurar numa briga, numa disputa, para ter um futuro sombrio. O presidente tem uma responsabilidade enorme e ele sabe disso. Ele sabe que ele não pode errar. Quando ele tiver que atuar de uma forma mais incisiva, ele precisa acertar. E é por isso que muitas vezes é melhor você dar um passo atrás, engolir um sapo, continuar firme para poder garantir o nosso futuro e a nossa liberdade. Vai precisar agir? Ele já está agindo. Quanto a gente já avançou, apesar de parecer que não estamos avançando? Se hoje nós estamos conversando aqui, apesar de todo esse cenário, é graças a ele. Imaginemos se a gente não tivesse o presidente Bolsonaro hoje no poder. Será que a gente estaria fazendo essa transmissão? Será que muitos de nós estaríamos nas redes podendo falar o que a gente ainda pode falar? Com ele no poder já fazem isso. Imaginem se ele não estivesse lá. Reparem que antes da eleição na Argentina, nós tivemos um caos. Antes das eleições no Chile, nós tivemos um caos. No Peru, caos. Em toda a América Latina. Lá, eles botaram fogo em estátua, queimaram pneus, fizeram uma zorra. Tentaram emplacar isso aqui, não deu certo. O povo brasileiro não aceitou. Então, eles estão tentando de outra maneira. Vamos ter paciência, apoiar o presidente, orar muito, porque a guerra é espiritual. Nós temos essa sabedoria, nós sabemos disso. E a gente vai conseguir passar por cima disso tudo, se Deus quiser. Olavo de Carvalho dizia que nós iríamos vencer essa guerra porque nós estávamos do lado de Deus. E nós continuamos do lado de Deus. Boa noite a todos. Obrigado. Valeu, Gustavo. Pois é, fica aí o conselho, né, para todos nós. Ora et labora, né? Orar e trabalhar. Nós estamos, inclusive, trabalhando aqui do lado de cá. E você, o que tem feito por aí, né? Vamos orar, trabalhar e confiar, né?
Para você que ainda não assinou o Jornal da Cidade Online, quero só relembrar que por apenas R$ 9,99 por mês, você tem conteúdo exclusivo do Jornal da Cidade Online, inclusive toda segunda-feira tem uma edição novinha da revista A Verdade, e você pode inclusive presentear alguém que você gosta muito, para que essa pessoa tenha acesso aos conteúdos exclusivos do Jornal da Cidade Online. Enquanto isso, você também vai fazendo a sua parte, ajudando no nosso trabalho. Uma excelente noite para você, fique com Deus, fiquemos firmes e até amanhã no mesmo horário, às 21h30, aqui na TV JCO. De Brasília, Andréia Luiza Matias.